Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos ao nosso bate-papo sobre campanhas digitais e mídias sociais. Eu sou a Carol Pecoraro, doutoranda em Comunicação Política pela PUC-Rio, e eu sou uma das monitoras do nosso segundo programa de extensão e capacitação em campanhas digitais. Esse programa eu aproveito aqui para apresentar para vocês, ele está indo para a sua segunda edição, é uma parceria da PUC-Rio com a plataforma ECOA PUC-Rio e também com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCTDD. O programa ele tem como objetivo preparar os profissionais para os novos desafios das campanhas digitais, oferecendo uma formação ampla nas mais diversas áreas que impactam e implicam no desenvolvimento e na gestão das campanhas políticas na internet, especialmente no ano eleitoral. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. A gente vai conversar sobre as mídias sociais numa perspectiva global, seus usos e apropriações. E também vamos falar das mídias sociais no contexto brasileiro e as maneiras como se relaciona com o ambiente democrático, com o nosso ambiente aqui. E, por fim, sobre essa interseção entre as mídias sociais e as campanhas digitais, né, as oportunidades de trabalho nessa nova alçada e os cases do Brasil e do mundo. Começar aqui com a apresentação dos nossos professores. Para a gente começar, nós queríamos inicialmente pedir desculpas em nome da professora Nina Santos, que por motivos pessoais não pôde estar aqui hoje, mas nós temos a professora Letícia Capone e o professor Arthur Ituaçu. O Arthur Ituaçu é professor doutor no programa de pós-graduação em comunicação da PUC-Rio, é coordenador do grupo de pesquisa em comunicação, internet e política, o COMP, é pesquisador associado ao INCTDD, foi vice-presidente e presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Comunicação Política e faz parte da coordenação do nosso segundo programa de extensão e capacitação em campanhas digitais. Boa noite, Arthur. Boa noite, Carol. Boa noite, Letícia. Boa noite a todas. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Letícia Capone, a professora Letícia, é doutora em comunicação pela PUC-Rio, pesquisadora em comunicação política, tem experiência na área de comunicação e marketing, atua como produtora cultural na Unirio e produz análises e relatórios de mídias digitais e conteúdo político para institutos de pesquisa. A Letícia também inicia em breve a sua atuação como professora substituta da UFRJ. E é uma das docentes do nosso segundo programa de extensão e capacitação em campanhas digitais, dando aula de produção de relatórios em mídias sociais. Boa noite, Letícia. Boa noite, Carol. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos começar, né? Eu quero aproveitar para pedir a participação de todos vocês que nos assistem aqui pelo chat, compartilhando a nossa live, dando o seu like, enviando as suas perguntas, porque a gente vai fazer, depois dessa primeira rodada, uma rodada com as dúvidas e as questões de vocês. Bom, para abrir aqui o nosso bate-papo, eu queria que a gente entrasse um pouco nessa interseção entre as mídias sociais e as campanhas políticas digitais. É perceptível, a gente percebe muito o uso cada vez mais frequente e constante dessas plataformas por parte dos agentes das campanhas políticas e pelos próprios políticos e candidatos também, numa tentativa até de aproximação com o eleitor. E a gente queria entender como que isso tem se dado lá fora e aqui no Brasil, principalmente no ano eleitoral aqui no Brasil também. Primeiro o Arthur falando um pouquinho, depois a gente passa para a Letícia. Obrigado, Carol. Bom, boa noite novamente. Eu estava dizendo aqui para a Carol e para a Letícia que esse é um bate-papo guerreiro, porque não só a gente teve, infelizmente, a baixa da professora Nina, que está grávida e por motivos de saúde não pôde estar aqui com a gente, mas eu também estou com a baixa de uma gripe já de uma semana e estou aqui com uma voz meio fanha, o nariz escorrendo um pouquinho, mas estamos aqui para fazer o bate-papo guerreiro, né, que é o subtítulo do bate-papo de hoje, bate-papo guerreiro. Bom, primeiro eu queria chamar a atenção para esse nosso segundo programa de capacitação em campanhas digitais, né, de capacitação e extensão em campanhas digitais, uma parceria da PUC-Rio com o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. Nós fizemos o primeiro programa 2 anos atrás, foi um sucesso, nós formamos 300 profissionais em campanhas digitais, né? Novamente, no mesmo formato, um pouco diferente, mas os grandes temas, né? Nós focamos em 3 grandes temas, que é o tema das mídias sociais, né? O tema da ciência de dados e o tema dos aplicativos de mensagens, né? Então, esse segundo programa, ele também segue esses temas, né? Ele é dividido em 3 módulos temáticos online,
né? O primeiro módulo temático online, que começa agora, dia 25 de abril, sobre inteligência de dados, né? Campanhas eleitorais digitais e inteligência de dados. A gente tem grandes especialistas em inteligência de dados e comunicação nesse programa, né? Nesse módulo, né? Por exemplo, professor Fábio Vasconcelos, professor Marcelo Alves, professor João Guilherme. Então, são pessoas especialistas em comunicação e ciência de dados, e o professor Sérgio Lischwitz, que é do Departamento de Informática da PUC-Rio, né, um departamento reconhecidíssimo no campo da informática no Brasil e no mundo, né, e que trabalha com a gente lá na comunicação há mais de 5 anos, em parceria nessa relação entre comunicação e tecnologia, especificamente comigo, em comunicação política e tecnologia. Então, esse é o primeiro módulo, né? Campanhas eleitorais digitais e inteligência de dados, e aqui a gente está dando, de uma certa forma, um início informal ao segundo módulo, né? Que trata de campanhas eleitorais digitais e as mídias sociais. Para começar em meados de maio, dia 16 de maio, as aulas são sempre de segunda a quinta, de 7 às 9 da noite, né? Sempre online, né? Com atividades assíncronas, né? As videoaulas, que os alunos assistem quando quiser, né, com atividades síncronas, né, os encontros no Zoom, na sala de aula virtual, né, e com o material do Moodle também, que complementa o módulo temático online, né. A grande diferença desse programa, do segundo programa para o primeiro programa, foi uma ênfase maior nas atividades práticas que a gente passou a dar nos módulos temáticos, né. Então, temos, isso inclusive foi uma sugestão dos próprios alunos do primeiro programa, que tivesse mais atividades práticas. Então, colocamos basicamente quase 50% dos módulos programados são de atividades práticas, né? Então, essa é uma diferença, né? Nesse segundo módulo de mídias sociais, vamos ter grandes especialistas em mídias sociais. Eu tenho muito orgulho desse módulo, porque é um módulo todo feminino, completamente feminino, é um módulo 100% feminino, né? Só tem a participação assíncrona do professor Wilson Gomes, né? O diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, meu parceiro na coordenação dos 3 módulos, né? Parceiro nesse programa de capacitação e extensão em mídias digitais que a gente tem. Mas fora o professor Wilson Gomes, temos Nina Santos, temos Manu Mairink, temos Maíra Beruti, temos Júlia Silveira e temos Letícia Capone, que está aqui também com a gente nesse bate-papo. Tá? O módulo 3, aí já focado em campanhas eleitorais digitais e os aplicativos de mensagens, né? Basicamente, o WhatsApp e o Telegram, né? Esse é um módulo previsto para começar no início de junho, dia 6 de junho, mais lá para frente. Então, é com grande prazer, né, que eu enfim, estou aqui para iniciar informalmente com Letícia e com Carol esse módulo temático 2, né, que foca em mídias sociais, em campanhas eleitorais digitais e mídias sociais. Bom, quando a gente fala de campanhas e mídias sociais, né, imediatamente vem na cabeça o nome de Barack Obama, né? É uma referência impossível de ser deixada de lado quando se pensa na discussão sobre campanhas eleitorais e mídias sociais, né? Dentro digamos, do historicismo das campanhas eleitorais digitais, essa é a chamada terceira fase das campanhas digitais. A primeira fase é uma fase de experimentação, uma fase que você tem alguns experimentos, né, com e-mails e sites, mas bem na índole da experimentação. A segunda fase é uma fase já que você tem algum grau de profissionalização, mas ainda trabalhando na chamada Web 1.0, né, com e-mail e sites, basicamente, algumas interações. Eu lembro, por exemplo, na campanha de John Kerry contra George Bush, né, em 2004, se eu não me engano,
né, você tinha uma ferramenta muito interessante, George Bush, que era exatamente em 2004, que era chamada Carry Gas Tax Calculator, que foi a campanha George Bush criou um site em que você calculava como iria ficar o preço de encher o tanque do seu carro se o imposto sugerido pela campanha de John Kerry para a gasolina fosse aprovado. Então, você, cidadão, poderia entrar no site, aí você calcula quanto custava 50 litros para botar no seu carro, quanto custa agora 50 litros para botar no seu carro, com a adoção do imposto que a outra campanha estava sugerindo para ser adotado. Então, coisas assim, experimentos que você tinha com websites, com alguma interatividade, mas nada perto do que acontece na terceira fase, marcada pela campanha Obama em 2008, né? Que aí você tem o mundo todo olhando para o que era possível fazer em campanhas digitais com mídias sociais, né? A gente tem um termo para essa campanha que a gente chama que é Obama Everywhere, né? Obama em todos os lugares, né? A campanha em 2008 ela trabalhou com 16 mídias sociais, né? Ela trabalhou com Facebook, com Black Planet, com MySpace, com Faithbase, YouTube, Eons, Flickr, Glee, Dig, Mihente, Twitter, MyBatanga, Eventful, Asian Avenue e Lincoln. Mídias sociais que nem existem mais hoje, né? Algumas mídias sociais bem específicas de determinados grupos latinos, o Black Planet, que era uma mídia social que existia na época nos Estados Unidos para a comunidade negra, né? Você teve 3 canais no YouTube, né? Mais de 1.800 vídeos postados nessa campanha, uma campanha bastante focada, tendo como centro, né, as mídias sociais. Eu me lembro dos estrategistas que diziam que as mídias sociais são as nossas embaixadas, são as nossas embaixadas. Nós queremos que, por meio das mídias sociais, o eleitor vá ao nosso site, coloque o seu e-mail, coloque o seu telefone, faça um cadastro para que a gente possa falar com ele, né? Eu, por exemplo, fiz isso em 2008 na campanha e fiquei durante mais de 8 anos recebendo e-mail de Barack Obama ao longo do governo, durante o tempo todo, inclusive com táticas muito interessantes de chamar a atenção, porque muitas vezes você recebia um e-mail, por exemplo, da Scarlett Johansson, né? Era um e-mail da campanha Barack Obama, mas quem estava te enviando era a Scarlett Johansson. Então, de repente, no seu Gmail estava lá a Scarlett Johansson te mandando um e-mail. Eu sempre abria. Sempre. Então, isso é muito interessante, e isso criou também, já ir apontando para uma 4ª fase de campanhas digitais, que é um banco de dados, né? Você tem um banco de dados com que você possa trabalhar, inclusive em termos de campanha permanente, né? Ao longo do governo, né? 2008 e 2012, né? Que aí você tem a eleição em 2008 e a reeleição em 2012, né? Obama, inclusive, criou uma rede social própria, da própria campanha, né? Que é a chamada MyBO, né? My Barack Obama, que era uma rede social de militantes, e que você tinha prêmios e pontuações para coisas que você conseguia fazer de positivo para a campanha. E aí você tinha um certo jogo entre os militantes, aonde que você poderia chegar, né? Então, de repente, se você conseguiu um montante tal de doações, você ganhou um jantar com o Barack Obama, você vai estar na mesa do Barack Obama no dia que o Barack Obama for na sua cidade, né? Ou não, você conseguiu falar com 5 pessoas, bateu na casa das pessoas e falou: vamos lá, olha aqui, está o papelzinho aqui, o programa de governo. Então você ganhava um cup do Barack Obama pelo correio. Enfim, toda uma série de estratégias de mobilização e engajamento. Inclusive, esse é um momento que a gente olha para as mídias sociais com uma visão muito positiva. Muito positiva. Está todo mundo olhando e pensando em participação, em cidadania, em mobilização, em engajamento, né? Era um momento em que a gente olhava, né, para as mídias sociais com uma visão, uma perspectiva muito positiva, né, em termos de campanhas eleitorais, comunicação política e da própria democracia,
né? Isso vai mudar um pouco depois, né? Infelizmente. Mas esse é um momento bastante positivo, né? Outra coisa que é muito interessante que aparece, né, nesse momento é o conteúdo criado por pessoas que não são da campanha, né? E isso é uma novidade também. Hoje parece uma coisa comum, né? Ah, não, mas isso todo mundo faz, não, mas isso todo mundo faz hoje, né? Mas naquela época, antes das mídias sociais, você não tinha. Você até poderia ter alguém criou um conteúdo autônomo, mas não tinha visibilidade, né? Então, de repente, você consegue ter outras pessoas criando conteúdo, né? E colocando na rede e fazendo com que a mensagem se dissemine, né? Independente da campanha. Independente da campanha. Tem um caso que é o caso clássico, mas aí é uma figura bastante conhecida, que é o will.i.am, né, do Black Eyed Peas, né, que tem um vídeo no YouTube, para quem quiser ver, está disponível no YouTube, que ele fez uma música em cima do principal discurso de Barack Obama, o Yes We Can, né? É uma música com a letra do discurso. E aí, no vídeo do YouTube, você tem pessoas cantando a música e o Barack Obama discursando ao mesmo tempo. E as pessoas são personalidades. Scarlett Johansson, por exemplo, está lá também de novo. Lá estava ela está no vídeo também, mas tem outras 1000 personalidades que aparecem, né, cantando junto com o discurso do Obama e o Obama discursando também ao mesmo tempo na música. Só durante a campanha, esse vídeo teve mais de 16 milhões de visualizações em 2008 no YouTube, né? Isso hoje, enfim, não é tão, mas lá naquela época era muita coisa. Era muita coisa. Então, essa também é uma novidade muito importante do ponto de vista da comunicação política. Para algumas pessoas, alguns scholars, a possibilidade de outras pessoas, outros agentes, né, outros atores, produzirem conteúdo de comunicação política de forma autônoma e independente dos atores políticos, das instituições, etc., caracteriza uma quarta fase da comunicação política, uma fase específica da comunicação política, aí nem tanto das campanhas eleitorais digitais, né, mas da comunicação política em si, né, essa possibilidade do cidadão criar conteúdos e ter uma diferença na esfera pública, na comunicação pública do momento eleitoral, né? Em 2008, foram mais de 16 milhões de dólares de publicidade online, né, com ads, já utilizando ads, né, 7,5 milhões no Google, fazendo muito já em 2008 as publicidades de busca, né, publicidade em game, que foi interessante que na campanha Boulos, recentemente, para a Prefeitura de São Paulo, houve essa estratégia de publicidade em games, que é uma estratégia que o Obama usou em 2008, já na sua campanha, que é publicidade em games, uma campanha também muito voltada para o segmento mais jovem, né? com uma ênfase muito grande em jovens, né? Foi uma campanha também que mudou o sistema de arrecadação nos Estados Unidos, né, via mídias sociais, né? A entrada dos small donors, grande volume de small donors, né, em 2008. O Partido Republicano, inclusive, vai correr atrás disso, né? Donald Trump uma campanha bastante focada e calcada em small donors, foi em 2016 já, e 2020 também, né? Mas isso, nesse momento, é uma coisa revolucionária em 2008, bastante focada em small donors, nesse sentido, né, do engajamento, da participação, do cidadão ali que está dando $10, $15 para a campanha, e um monte de gente participando da campanha, se sentindo, né, parte da campanha, se sentindo parte do movimento, né? Esse é um marco, né, de uma certa forma, das campanhas eleitorais digitais. Não à toa, em 2012, Barack Obama vai ser o primeiro candidato nos Estados Unidos de $1 bilhão de arrecadação, já em 2012. Né? Então, esse é um momento, né, enfim, muito rico do ponto de vista da comunicação política, um momento, como eu disse, que era visto com uma perspectiva muito positiva, né, de participação e engajamento,
né, do cidadão nas campanhas e um uso intenso das mídias sociais, né, o uso intenso das mídias sociais, quase uma centralidade da campanha nas mídias sociais, aí já em 2008, né? Não em termos de recursos, você ainda tem mais recursos sendo investidos em outras áreas, isso só vai mudar mesmo lá na campanha de 2016, 2020, Donald Trump, que aí você, em termos de anúncio, você vai ter mais dinheiro, recursos investidos em anúncios digitais do que outras coisas, mas ainda em 2008, 2012, não, mas em termos de visibilidade, né, a centralidade das mídias sociais foi um fenômeno muito marcante em 2008. Não à toa, isso vai chegar de alguma forma no Brasil, né? A principal chegada, vamos dizer assim, é a mudança da legislação, da própria legislação, em 2009, que vai permitir o uso de mídias sociais pelos candidatos. Então, aí já na campanha de 2010, a campanha de 2010 é considerada um turning point no Brasil, que é o uso das mídias sociais, por causa, se não tivesse ocorrido a mudança na legislação, não seria possível, né? Então, com a mudança da legislação, em 2010, você já tem um uso bem intenso das mídias sociais. Perdão. Antes disso, o que você tinha na relação internet e campanhas eleitorais era basicamente a ideia de que a internet servia como complemento para o que era divulgado no HGPE, basicamente isso, né? A centralidade era no HGPE, no horário gratuito político eleitoral, né? Todos os recursos voltados para produções no HGPE, né? do horário gratuito político eleitoral, filmes muito bem produzidos, né? E a internet, digamos, servindo de complemento para essa comunicação política do HGPE. Vá no meu site, leia o meu programa, alguma coisa nesse sentido, né? Veja detalhes sobre isso, sobre o meu posicionamento, né? Mais ou menos isso, nada muito além disso, né? Alguns agentes utilizando o e-mail, mas também nada muito além disso. E aí, em 2010, você tem essa mudança, né? E a mudança é engraçada porque acontece primeiro em relação ao Twitter. O Twitter ele começa como a grande mídia social para campanhas eleitorais no Brasil, né? que é a campanha do Plínio, a campanha do Zé Serra e a campanha da Marina, que utilizaram intensamente o Twitter em 2010. Né? Se eu não me engano, em 2010 era o Pergunte ao Serra, né? Você perguntava o que você quisesse para o Serra no Twitter e o Serra respondia. A Marina interagindo com os eleitores, eu me lembro dela interagindo no táxi, saindo do Santos Dumont, né? Pousou no Santos Dumont no Rio, está no táxi, está interagindo, porque ela comentou isso na época no Twitter, e estava interagindo lá no Twitter com os cidadãos, e o Plínio, que chamou a atenção de todo mundo, né? Inclusive com o fato do debate, que ele não foi convidado para o debate, porque não tinha pontuação, não tinha representatividade, supostamente, para estar no debate, né? No debate do UOL, e aí fez um debate paralelo no Twitter, que ele respondia às perguntas que eram feitas no debate, ele respondia no Twitter para todo mundo, e aí interagia com o pessoal, e foi trending topic, assim, chamou a atenção de todo mundo. Foi uma campanha também que ganhou uma notoriedade utilizando o Twitter, né? Então, mas aí começa, né? Mas já imediatamente a gente já tem uma mudança para o Facebook, né? O Facebook se torna a mídia social principal das campanhas eleitorais no Brasil, e até hoje eu digo que enfim, que é claro que você não pode descuidar, digamos assim, uma grande campanha digital não pode descuidar do Instagram, não pode descuidar até mesmo do Twitter, né? Mas o Facebook tem algo de central, né? Aí no contexto brasileiro, e isso varia de contexto para contexto, mas no contexto brasileiro o Facebook tem um papel central, né? YouTube também tem um papel central, né? Mas, digamos assim, o Facebook, acho que se fosse escolher um hegemônico, não sei se ainda mas até pouco tempo ainda era o Facebook, né? Já em 2014, aí Aécio, e falou em Facebook, aí não tem jeito, a gente tem que falar de Jair Bolsonaro, não tem jeito, né? Que é uma posição construída no Facebook ao longo de 10 anos de trabalho no Facebook, né? Quando se fala de Jair Bolsonaro lá na campanha de 2018,
O posicionamento de Jair Bolsonaro no Facebook foi construído ao longo de 10 anos. Não foi construído para as eleições de 2018. O que é uma diferença muito grande em relação aos outros candidatos no Brasil, que muitas vezes chegavam nas mídias sociais durante o período eleitoral, né? Inclusive, alguns candidatos, tem a brincadeira que se faz com a Dilma, que a Dilma abriu uma conta para concorrer às eleições e depois sumiu do Twitter, né? Só foi voltar na reeleição, né? Quando foi disputar a reeleição. Mas essa é uma diferença, porque você tem um investimento de longo prazo, né? De consolidação de uma posição ao longo de 10 anos no Facebook do Jair Bolsonaro. Em 2014, quando a gente fez um monitoramento só entre deputados federais do Rio de Janeiro, no Facebook, Jair Bolsonaro já era 30 vezes mais já tinha 30 vezes mais em nível de interação no Facebook do que, por exemplo, um Alessandro Molon, que era um ativo já no Facebook naquela época, né? Os números de Jair Bolsonaro já eram 30 vezes maiores. A gente já chamou ele, tem um estudo que a gente publicou, que a gente já chamou ele de outlier, né, nesse momento, porque é o fora da curva, já era fora da curva em 2014 no Facebook, né? E aí, quando ele chega em 2018, ele já tem uma posição bastante consolidada no Facebook, muito maior do que seus adversários, muito maior, né? Inclusive, não vai ser preciso gastar dinheiro no Facebook. A campanha Bolsonaro não fez anúncio no Facebook em 2018, não fez impulsionamento, funcionou somente no orgânico, né? Porque já tinha uma posição orgânica muito maior do que todos os outros candidatos. Então, não precisou nem gastar dinheiro no Facebook, né? Aí você junta, enfim, um investimento do WhatsApp com uma posição consolidada no Facebook, né? Enfim, claro que tem outras variáveis, não é por isso que Jair Bolsonaro ganha em 2018. Aliás, uma vitória de uma figura política dessa tem sempre uma conotação mais complexa, mas a gente imagina que uma posição consolidada no Facebook e também um investimento muito grande no WhatsApp, como foi feito, não um investimento de recursos, mas em especial um investimento de tempo, né, da militância, etc. e tal, com algum investimento de recursos, mas, enfim, tem até uma discussão sobre a legalidade desses investimentos, então a gente não precisa entrar nisso, mas uma campanha que conseguiu ocupar 2 espaços importantes, né? A gente costuma dizer, né, na comunicação política não tem vácuo, né? Aquele espaço de comunicação, se você não ocupar, o seu adversário vai ocupar, alguém vai ocupar, não vai deixar vácuo ali, né? E o Facebook abriu um vácuo, né? O WhatsApp também, né? Então, é claro que o WhatsApp é uma coisa um pouquinho mais complicada, isso tema até do módulo 3. Hoje o WhatsApp mudou muito, enfim, das suas possibilidades. Tem a questão das privacidades, hoje é muito, muito mais forte, o acompanhamento é muito maior. Mas, falando em Facebook, houve um investimento, e chega em 2018, um investimento de tempo, né, de maturidade, e chega em 2018 numa posição muito consolidada. E aí a gente até percebe que não é só Bolsonaro, né, porque os políticos bolsonaristas ganham nisso também, né? Então, eu só para... eu estou falando demais, mas vou compartilhar alguns números para a gente ter uma ideia, rapidamente, são números simples, né, do que estamos falando. Está direitinho aí, Carol? Sim, então, certinho. Esse é um monitoramento que a gente fez em 2020, em março de 2020. A gente fez só para... Vamos comparar como está Bolsonaro e Dória no Facebook, por exemplo. Jair Bolsonaro e João Dória. Jair Bolsonaro é o vermelho, João Dória é o azul. Esse gráfico aqui é o de média de interações por dia. Vejam a diferença, né? Jair Bolsonaro chegando a 1.250.000 interações por dia, né? E João Dória, governador de São Paulo, né? Um político, candidato à presidência, talvez ali uns 75.000 interações por dia, né? Aqui, interações acumuladas, a curva de interações acumuladas, vermelho é João Dória, vermelho é Jair Bolsonaro, perdão, azul é João Dória, né? E vejo que postando menos
né, que é média de publicações por dia, postando menos que João Dória. Né? Jair Bolsonaro posta, em média, nesse momento, menos que João Dória. E a gente vê esse efeito bolsonarista no Facebook também nos políticos que estão aí apoiando diretamente, ligados, né, a Jair Bolsonaro. Né? Esses são alguns dos políticos paulistas que a gente foi monitorar por causa da CPI das fake news. Boa parte dos... quer dizer, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, ainda tinha Joyce Hasselmann aqui, né? Políticos investigados pela CPI das fake news e com níveis de interações altíssimos no Facebook. Né? Níveis altíssimos de interações no Facebook. Né? Carla Zambelli, chegando a 14 milhões de interações totais nesse momento, né? No período de 30 dias, né? Então são 14 milhões de interações em 30 dias. Eduardo Bolsonaro, em seguida, né? Marco Feliciano, aí Luiz Felipe de Orleans e Bragança, aí de repente você vê aqui o Ivan Valente, Sônia Bonfim, né? O pessoal do PSOL, digamos assim, um político também diferente, não bolsonarista, né? Vamos dizer assim, não bolsonarista. Então, olha a diferença, né? de níveis de interações que você tem, interações por dia, né? O Ivan Valente alcançando, nesse momento, 15 mil interações por dia, Carla Zambelli alcançando 480 mil interações por dia. Isso é a diferença dentro do Facebook. Né? Um efeito recente que a gente percebeu também nessa linha bolsonarista foi o crescimento de Marcos Rogério durante a CPI da Covid. A gente mediu o comportamento das páginas dos senadores, né? Humberto Costa, Otto Alencar, Alessandro Vieira, Randolfo Rodrigues, Simone Tebet, Renan Calheiros, Omar Aziz e Marcos Rogério. E a gente percebe que quem mais ganhou no Facebook ao longo da CPI da Covid, quem foi? Marcos Rogério, defendendo o governo, defendendo Jair Bolsonaro na CPI da Covid. A curva dele é o principal destaque, né, de crescimento ao longo do período da CPI da Covid. É claro que vale a pena ressaltar o posicionamento de Humberto Costa, que é um posicionamento construído já há algum tempo, com anos também de investimento e trabalho nisso. Não é um posicionamento, digamos assim, se comparado com, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, não é um posicionamento comparável, mas é um posicionamento, enfim, ali estável, sólido, mas esse crescimento rápido de Marcos Rogério impressionou muito ao longo da CPI da Covid. Tá? Para quem quiser, esses dados todos estão aqui disponíveis na página do IPOX, que é um projeto nosso, também lá da PUC, que trabalha junto com o Departamento de Informática, né? Opinião Pública, Mídias Digitais e Comunicação Política. Tá? Então, esse está disponível, são dados gratuitos que podem ser consultados. E, por fim, eu só queria também ainda chamar a atenção para, digamos, os espaços que são abertos de atuação profissional, né, com a chegada das mídias sociais nas campanhas eleitorais. Né? Hoje você tem já operadores de mídias digitais que trabalham especificamente para campanhas eleitorais. Né? Muitas vezes a gente conversa com eles por temas de pesquisa, enfim, por questões de pesquisa, profissionais que trabalham muitas vezes em 3 campanhas durante o período eleitoral, né? Em campanha municipal, em campanha estadual e em campanha federal ao mesmo tempo, né? Em campanha majoritária e proporcional ao mesmo tempo. Né? Mas já há, digamos assim, uma profissionalização ou profissional que trabalha, em especial com mídias sociais, né? Nas campanhas eleitorais. Então, está aí a dica, né? Para quem quer entrar nessa área, eu convido para participar do nosso curso. Então, eu espero que seja um bom caminho para um pontapé inicial nesse campo. Obrigado, Carol. Lê, acho que a Lê quer apresentar alguns dados também que vão contribuir para essa discussão entre mídias sociais e campanhas políticas. E também eu acho, Lê, que você pode contribuir nessa linha, né, da abordagem que o Arthur falou agora no final, sobre as oportunidades de trabalho geradas, né, em mídias sociais, nas campanhas digitais.
um pouquinho sobre esse cenário, o que é a sua visão sobre isso e como você tem visto esse novo mercado de trabalho. Então, só comentar rapidamente, né, complementar o que o professor Arthur Ituaçu vinha falando, que eu acho que é importante a gente ter em mente que a adoção das tecnologias, né, na política, ela não só tem um uso mais recente, né, como o Arthur falou bem, enfim, a partir dos anos 2000, como as regras do jogo também estão se construindo, né? Então, assim, por exemplo, as campanhas eleitorais de 2018 aqui no Brasil, que quando passa a ser permitido impulsionamento de conteúdo, anúncios pagos. Então, essas regras vão se construindo e isso vai também mudando um pouco o fenômeno, né, de como as campanhas eleitorais se comportam em redes sociais, né? No caso das eleições do Trump em 2016 e do Bolsonaro, também tem esse outro marco no uso das tecnologias, né, que vão trazer também um ambiente comunicacional de desinformação, fake news. E aí é interessante a gente ter em mente também que os aplicativos de mídias sociais, eles também vão respondendo a esses fenômenos, né? Por exemplo, no Instagram, a gente já consegue visualizar alguns avanços. Eles agora, para o processo eleitoral agora de 2022, eles fizeram a mesma tagzinha com o link como eles tinham feito para as informações sobre o coronavírus. Então, as informações sobre eleições, alguns posts que tenham conteúdo falando sobre urnas, sobre eleições, sobre disputa eleitoral, eles vão receber uma tag que vão direcionar o usuário para a página do TSE, caso ele dê o clique e para ele poder, enfim, verificar se aquele conteúdo é verdadeiro, enfim, se aquela postagem não é desinformativa de alguma forma. Então, eu acho que é bom a gente sempre ter em mente que esse jogo vai se construindo, né? Falando um pouquinho do consumo de internet e dessas mídias sociais no Brasil. Tem um relatório agora de 2022, o Global Overview Report, da We Are Social, e nesse relatório eles apontam que 62,5% da população mundial acessa a internet. E 58,4% faz uso de mídias sociais. Agora, é interessante a gente perceber que 93% dos usuários de internet também acessam as mídias sociais, e esse número vem numa crescente, né? Então, assim, a importância das mídias sociais, não só nas campanhas eleitorais, enfim, mas como um fenômeno de comunicação do dia a dia mesmo, né? Em relação ao Brasil, 79,7% da população brasileira faz uso de mídias sociais, faz acesso a mídias sociais, e outro dado bastante interessante da gente pensar é que o gasto médio de uso na internet do brasileiro é de 10 horas e 19 minutos por dia. O Brasil é o terceiro país com mais tempo gasto na internet, só está atrás da África do Sul e das Filipinas. As plataformas mais utilizadas, de acordo com esse relatório, no mundo, e o Brasil também vai obedecer essa mesma ordem, é o Facebook, seguido pelo YouTube, WhatsApp e Instagram. E o Brasil também é o segundo maior mercado de Instagram e o terceiro maior mercado de TikTok. Então, a gente está falando de um ambiente de uso de mídias sociais bastante forte aqui no Brasil. Especificamente relacionando as mídias sociais às eleições, né? O uso dessas mídias, elas também abrem uma possibilidade de campos de trabalho, né? Hoje em dia a gente escuta muito, enfim, que se trabalha com gestão de campanhas, gestão de conteúdo em mídias sociais,
como o político trabalha essas mídias sociais, enfim, pessoas trabalhando em equipes de políticos, mas existe um outro campo também que está em plena ascensão, que é o de produção de relatórios, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, né? E esses relatórios, eles não alimentam só essas equipes que trabalham diretamente com algum político, com campanhas. Existe uma lacuna ainda que tem tudo para ser preenchida, de outros atores importantes que precisam também ser municiados com essas informações em torno do processo eleitoral, né? Tem atores no terceiro setor, enfim, atores do próprio governo que, para eles, também interessa receber um tipo de relatório que trabalhe o conteúdo de eleições em mídias sociais, né? Posso falar mais sobre relatórios ou já estourei tempo? Pode seguir. Então, vou falar um pouquinho sobre como são feitos esses relatórios, né? A gente, na aula que vai ser ministrada, a gente vai detalhar algumas estratégias, né, para a produção desses relatórios, então isso vai ser explorado com maior profundidade, mas eu acho que vale a gente sempre pensar, assim, que eu costumo falar, que a produção de relatórios, no contexto eleitoral, ela tem que unir dois campos, o da pesquisa acadêmica e o olhar do jornalista, né? Então, a gente sempre tem que fazer, quando a gente vai produzir um relatório, duas perguntas que vão mover a análise. Uma delas para que eu estou produzindo esse relatório, né? Por que eu estou compilando essas informações aqui nessas páginas, né, aí do programa que você utilizar? Qual é o objetivo desse relatório? Isso vai ter muito a ver também com quem demanda essa informação, né? Para quem você está trabalhando esse conteúdo, né? Um relatório produzido para um acompanhamento de campanha específica, para analisar a performance de um candidato, fazer algum tipo de clipping, ou uma análise dos concorrentes, né? Esse tipo de relatório vai ter determinadas especificidades para municiar essa equipe dessas informações, né? E aí, um segundo olhar, que esse já é mais específico, vai se relacionar com o conteúdo, né, do que você vai escrever ali, e aí é nesse momento que entra o olhar jornalístico, né? Você precisa ter em mente, assim, trabalhar um pouco o valor notícia, falando um termo jornalístico, mas, assim, tentar entender quais são os critérios que você vai usar para selecionar aqueles fatos, aqueles destaques que vão entrar no seu relatório. Hoje em dia, a gente recebe uma profusão de relatórios, conteúdo informativo por todos os lados, então a gente precisa ser bem cirúrgico, preciso, oferecer uma informação bastante mastigada, né? Então, são aspectos que são bastante importantes quando a gente pensa na produção de relatório de mídias sociais. E é um campo muito aberto para ser explorado, né? Assim, a gente consegue montar relatórios sobre algum tema determinado, algum tema específico, consegue fazer um monitoramento de redes, de determinados perfis, então é um campo bastante promissor. Obrigada, Lê, obrigada, Arthur. Vamos começar, então, agora a nossa segunda rodada, que é sobre as perguntas, em cima das perguntas do nosso chat. Vou fazer a primeira aqui, aí o Arthur pode responder, depois a Letícia, depois eu faço a próxima. Felipe Santos pergunta, ele diz, né, cumprimenta todo mundo, quais ferramentas de monitoramento foram usadas para analisar, em 2014, a rede bolsonarista? Oi, Felipe. Bom, pegou a gente, né? Pegou a gente. Vou tentar explicar por quê. A análise do Facebook, do ponto de vista acadêmico, ela tem duas fases, né, em termos de ferramentas. O pré-CrowdTangle e o pós-CrowdTangle. O CrowdTangle é uma ferramenta que foi disponibilizada pelo próprio Facebook para análises acadêmicas. Hoje, a gente utiliza o CrowdTangle. Nós temos uma conta do nosso laboratório no CrowdTangle, que é uma ferramenta de análise do próprio Facebook,
Então, uma ferramenta que o Facebook, digamos assim, aceita, né, o manejo de dados por pesquisadores dentro dessa ferramenta, dentro desse ambiente, né? A nossa conta tem uns 2 anos, é de 2020, se eu não me engano. Isso é relativamente recente. Antes, o que acontecia? Era uma briga com o Facebook. A gente tinha, os laboratórios tinham uma briga com o Facebook, uma briga virtual, digamos assim, né? Que acontecia ali, que era a gente montava com o pessoal da informática um sistema de captação de dados dentro da plataforma Facebook sem autorização do Facebook, né? E aí a gente pegava os dados, né? Pegava os dados para fazer análise com esse ferramental que era construído por nós mesmos, junto com o pessoal da informática, né? Uma mistura de crawler com dashboards que a gente fazia, que a gente conseguia pegar os dados, né? A importância toda para a gente é sempre pegar os dados e transformar em planilha. E aí a gente trabalha em cima das planilhas, né? Aí a gente pode fazer cruzamentos, fazer os gráficos, etc. O grande barato para a gente é pegar os dados, transformar em planilha. Ter o texto também, né? O texto da postagem. A gente não consegue ter o vídeo, não consegue ter muitas dessas coisas. Mas não conseguia, né? Mas, digamos, o que não era uma coisa que tinha o aval do Facebook, era uma coisa que a gente fazia ali, digamos, um pouco na moita, né? Todos os laboratórios do mundo, não só a gente, todos do mundo. E aí, o que o Facebook? O Facebook ficava mudando o sistema o tempo todo, né? As meninas lembram que a gente trabalhava nisso na época, aí muda o sistema para dificultar, né, essas ferramentas que captavam os dados da plataforma. E aí você tinha que entender o que tinha sido modificado e modificar o seu instrumental também. E aí, uma feliz atitude, né, o Facebook criou a plataforma CrowdTangle, que é uma plataforma para acadêmicos estudarem o que acontece no Facebook, né? A gente não tem acesso a tudo, a gente não tem acesso ao que você, por exemplo, postar lá, mas a gente tem acesso a que todas as postagens dos políticos, a gente tem acesso às postagens das instituições, a gente consegue fazer cruzamento de dados, a gente tem níveis de interação, a gente tem um conteúdo da postagem, enfim, a gente tem bastante coisa, a gente consegue olhar para o passado, né? A gente tem bastante coisa que a gente consegue fazer nesse ambiente, né, do CrowdTangle, tá? Então, antes, esse estudo de 2014, que analisa 2014, foi feito com ferramental próprio. Esses números mais novos que eu mostrei para vocês, esses números já são feitos com ferramental, com a aplicação do CrowdTangle. Letícia, quer contribuir com alguma coisa nessa questão? Só um dado assim que talvez não diga muito respeito ao monitoramento feito especificamente sobre a rede bolsonarista em 2014, mas que afeta a produção acadêmica e alguns relatórios, obviamente, de mídias sociais. A gente vê muitos estudos, por exemplo, em Twitter, porque o Twitter é uma plataforma que tem uma API pública de dados, então você consegue extrair os dados do Twitter com uma maior facilidade do que as outras plataformas. Então, eu acho que também esse é um aspecto que a gente tem sempre que ter em mente. Hoje em dia, por exemplo, comparando o Telegram com o WhatsApp, o acesso, né, aos dados do Telegram, eles são conseguidos de uma forma mais fácil, né? O conteúdo está lá aberto, o WhatsApp é uma rede privada, então só dar essa contribuição sobre a especificidade de cada plataforma em relação ao que ela permite ou não ser monitorada. Isso, e sempre utilizando um código de ética, né? De como que você vai trabalhar com esses dados. A gente usa o código de ética da Association of Internet Researchers. A Association of Internet Researchers tem um código de ética bastante amplo e importante para quem faz pesquisa, essas coisas com esse tipo de dado. E a gente utiliza, por exemplo,
esse código de ética. Tem coisas que podem fazer, tem coisas que não pode fazer, né? O WhatsApp é bastante complicado, né? As redes que envolvem telefone das pessoas são bastante complicadas. O Twitter, como a Letícia falou, sempre há uma tradição de estudo de Twitter utilizando a API pública do Twitter, né? E o Facebook se abriu bastante com o CrowdTangle e com o repositório de anúncios políticos, por exemplo. O Facebook agora tem para o Brasil e tem para o mundo. Eu não sei se para o mundo todo, mas os Estados Unidos tem e agora vai ter, já está tendo para o Brasil para esse ano. O Facebook criou um repositório dos anúncios políticos, ou seja, todos os anúncios gerados no Facebook, criados, produzidos para o Facebook e disseminados no Facebook com impulsionamento por agentes políticos no Brasil, estão indo para um lugar só, para um repositório, onde você pode ir lá e trabalhar junto com esse repositório para, digamos, analisar o que está acontecendo. A gente criou um observatório junto com o professor Marcelo Alves, professor Gustavo Robichês. A gente está lançando um observatório agora, essa semana, na PUC, que vai olhar somente para esse repositório, para todos os anúncios de políticos feitos no Facebook com impulsionamento, né? Essa é uma campanha que a gente vai ver muito mais impulsionamento no Facebook do que em outras campanhas passadas, né? Já começou, na verdade, o impulsionamento no Facebook. Eu, inclusive, tenho ex-alunos trabalhando somente com impulsionamento no Facebook para políticos. Esse é o trabalho deles. Eles têm uma empresa que faz somente impulsionamento político no Facebook, né? Então, essa é uma, digamos, uma arena, né? Uma prática de comunicação que está crescendo muito e vai ser muito forte nessas eleições. Inclusive, há uma pressão para que o Google, que a gente tenha a mesma coisa, que o Google forneça a mesma coisa, né? Que o Google forneça todas as informações referentes a anúncios de políticos no Google. E tem havido um certo ruído, o Google não está tão disposto a abrir isso quanto o Facebook, né? Há, inclusive, uma batalha legal para que o Google abra isso para essas eleições desse ano. Obrigada. A próxima pergunta da Emiliane Alencastro, na verdade, dá para incluir também a pergunta do Felipe Santos, porque é sobre a exclusão digital. Os dois abordam essa mesma temática. A Emiliane pergunta: mesmo que o uso da internet seja alto no Brasil, ainda há lugares que a internet não chega ou que as pessoas não sabem acessá-la. Como garantir a democratização das informações de campanha nesse cenário? E aí o Felipe, nessa mesma linha, direcionando a pergunta também para a Letícia, sobre os dados de pesquisa sobre o uso da internet no Brasil, qual a opinião acerca da realidade da conectividade em grupos sociais que são marginalizados, ou seja, sem acesso à internet? Quer começar, Lê? Posso falar. Então, sem dúvida nenhuma, né? Apesar da gente ver esse número, 79,7% da população brasileira com acesso à internet, a gente não pode esquecer que praticamente mais de 20% da população ainda está marginalizada desse acesso. Então, ocorre o que a gente chama na literatura de digital divide. E não só, assim, a gente contabiliza nesse digital divide as pessoas que não têm acesso, seriam esses 20% que não têm acesso. Dentro desses 79,7% de brasileiros que acessam a internet, ainda existe uma discrepância muito grande, né, em termos da qualidade desse acesso, do tipo de acesso, enfim, muitos acessam ainda por celular, uma rede de internet pré-paga, então é uma discrepância muito forte, sem dúvida nenhuma, isso é um desafio para as campanhas, né, existem algumas medidas governamentais que vão permitir que a internet chegue a determinadas partes que ainda não têm acesso, enfim, o Marco Civil da internet foi uma tentativa de trabalhar essa democratização do acesso. Atualmente a gente também viu algumas ações nesse sentido, mas realmente é um desafio muito grande.
de que forma as campanhas vão trabalhar esse público que está marginalizado, que está sem o acesso à internet, porque eles precisam ser incluídos. Na verdade, esse público, de certa forma, vai continuar, pelo meu entendimento, tendo acesso ao tipo de campanha que já era feita, enfim, a modalidade de campanha chamada de campanha moderna, né? Pós-moderna, campanha mais mediatizada na televisão, no rádio, enfim, uma campanha um pouco diferente. A discussão talvez não passe pela internet. Arthur? Então, eu vou um pouco nessa linha da Lê, mas só para complementar, né? Quer dizer, hoje, quando a gente pensa uma campanha, a gente está pensando numa campanha no que a gente chama de sistema híbrido de mídia, né? A ideia de um sistema de mídia é uma referência que a gente tem de trabalho para tentar entender como é que está a infraestrutura comunicacional onde uma campanha vai trabalhar, né? Onde uma campanha vai atuar, né? E a gente tinha o que a gente chamava de sistema moderno de mídia, que é um pouco isso que a Letícia estava falando, que é muito centrado na televisão, né? O broadcasting, aquela ideia de uma centralidade muito grande, né? De um centro emissor para uma série muito grande, um conjunto muito grande de receptores, né? Esse tipo de configuração. Quando a gente começou a estudar a internet, a pensar a internet, havia muito uma ideia discutível, mas ela era muito presente, de que a internet iria substituir, né, o sistema de mídia tradicional, o sistema de broadcasting, né, que ela vinha para substituir. Isso é muito comum quando aparece uma nova tecnologia de comunicação, né? Aparece uma nova tecnologia de comunicação, é sempre a ideia de que a anterior vai morrer. Algumas morrem, a fita cassete morreu, mas outras não, outras ficam, né? O LP está aí até hoje. Então, na verdade, isso não é tão simples assim, né? E aí, quando a gente pensa o sistema contemporâneo, a gente pensa nesse sistema híbrido, porque o broadcasting não sumiu, né? O broadcasting está aí, né? O rádio está aí, o rádio com as suas variações, com podcast, mas o rádio está aí, a televisão está aí, né? A televisão ainda está aí, né? Muito forte, e você tem o ambiente digital, né? Mas das mídias digitais, né? Então, são lógicas diferentes que convivem no mesmo sistema, por isso que a gente chama de sistema híbrido. Quando a gente pensa uma campanha, a gente não pode pensar a campanha isolando a internet, né? Em especial campanhas majoritárias. Campanhas proporcionais são mais segmentadas. Aí, eventualmente, você pode, numa campanha proporcional, dizer que não, eu não preciso da televisão, eu não preciso do rádio, eu vou fazer toda ela centrada na internet e nos encontros pessoais, né? No tete-a-tete, nos encontros pessoais. Isso é possível para uma campanha segmentada, bastante possível. Para quem, por exemplo, procura ter 15 mil votos para ser eleito, né? Num deputado estadual, distrital, alguma coisa nesse sentido, você consegue fazer uma campanha segmentada somente na internet. Agora, se você vai pensar numa campanha majoritária, uma campanha para prefeito, uma campanha para governador, você não tem como, você tem que pensar uma campanha dentro desse perfil de lógicas múltiplas, onde você tem a lógica do broadcasting para o rádio, para a televisão e a lógica das mídias digitais também, né? Você não pode abrir mão, digamos assim, de qualquer uma dessas lógicas, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, ataca essa questão da democratização nesse sentido, né? Quer dizer, agora, a gente tem que ter muito claro em mente, uma campanha não está preocupada em democratizar a informação, né? Uma campanha está preocupada em ganhar a eleição. A campanha ela vai fazer o que é preciso para ganhar uma eleição. Se for preciso para ganhar uma eleição chegar até os grupos sociais que estão excluídos, né, digamos assim, do ambiente digital, aí eu vou fazer isso. Senão, eu não vou fazer isso, né? Se eu não precisar daquele voto, a campanha não vai fazer isso. A campanha trabalha com recursos escassos e ela só vai investir recursos onde ela acha que vai lhe trazer voto e vai fazer uma diferença no seu resultado eleitoral, né? Então, não tem essa preocupação, digamos assim, da democratização da informação por parte de uma campanha eleitoral, né?
Eu acho que é isso, né? Já vai também na resposta do Felipe, né? Na discussão que o Felipe coloca, né? Letícia quer falar. É que só pensar, puxando esse gancho que o Arthur está falando, né, do interesse da campanha, eu acho que dentro até da própria campanha digital, ela não vai falar da mesma forma em todas as plataformas e para as mesmas pessoas. A gente tem que pensar que tipo de perfil, que tipo de público está consumindo determinado ambiente comunicacional, determinada mídia social, né? Então, no momento em que as campanhas estão hipersegmentadas, enfim, a campanha digital ela tem essa possibilidade de falar com públicos específicos. Eu acho que tem essa questão de como você vai atingir cada público e qual uso você vai fazer de cada mídia social, né? Se eu pudesse dar um pitaco aqui na discussão, eu estava pensando muito sobre a questão dos pacotes de internet pré-paga na realidade brasileira, né? Que isso também afeta muito essa questão da exclusão digital e o uso também que o cidadão vai fazer de cada rede. E aí, como que a campanha digital e eleitoral vai afetá-lo. Tanto que a gente tem um módulo específico para falar de WhatsApp, que normalmente nos pacotes de internet pré-paga no Brasil está incluído, né? Como algo ilimitado. E isso a gente sabe que interfere muito, porque às vezes é a única forma de acesso à internet de grande parte da população, né, por meio desses pacotes pré-pagos. Então, eu acho que é algo também que tem que estar nesse jogo, né? Bom, vou caminhar aqui para a nossa última questão, mais uma do Felipe Santos. Ele pergunta para vocês qual a mídia social que se consideram completa para realizar uma campanha política na rede. E aí? Bom, isso não tem muito, né, Felipe? Isso, né? Cada uma tem suas especificidades, né? Cada uma tem, enfim, seus ganhos, seus custos, seus benefícios. Tem uma coisa também que a mídia social ela define, o uso que você vai fazer da mídia social é definida também pelo público que você quer atingir, né? Por exemplo, se você quer um público de mais alta renda, mais empreendedor, mais ligado a determinadas questões da economia, né, do mercado, enfim, das finanças, você vai usar o LinkedIn. Né? Se você quer uma coisa mais intelectual, né, e aí você pode ser tudo, né? Você pode ser o cara das finanças e o intelectual e o popular do Facebook, vamos dizer assim. Né? Mas se você quer uma coisa mais intelectual, mais trabalhada, pegar um público mais sofisticado, aí você vai ao Twitter. No Twitter eu tenho um público mais sofisticado, eu tenho os jornalistas lá o tempo todo, os acadêmicos lá o tempo todo, os analistas lá o tempo todo. Né? No meu dia a dia de trabalho, eu tenho o Twitter numa tela aberta o dia inteiro. O Twitter, para pesquisa acadêmica, é uma ferramenta sensacional. Eu estou sempre recebendo novidades, estou vendo coisas que estão sendo feitas por outros acadêmicos, coisas que estão sendo pensadas por outros analistas, né? Então, e notícias que estão sendo colocadas de política pelos jornalistas. Então, isso está tudo no Twitter. Né? E o Facebook é a rede popular, digamos assim, no Brasil. Né? Aí você vai no Instagram, é alguém que, de uma certa forma, tem uma ligação maior com a imagem. Né? No YouTube é diferente, é o cara que quer sentar e ver um vídeo, quer ver um debate, enfim. Então, cada uma tem suas especificidades, né? Depende para quem que você quer falar, né? A depender do momento e que conteúdo que você vai utilizar. Né? Agora, outro dia um senador, uma equipe de um senador perguntou para mim, não, mas será que podemos abrir mão do Facebook? Eu falei, não pode abrir mão do Facebook. Se você quer saber, não pode abrir mão do Facebook. Não, mas a gente não está tão bem, a gente não investe tanto, não. É melhor, mas fique. Não abra mão do Facebook. Um senador, numa disputa majoritária, você não pode abrir mão desses espaços. Né? Então, é um pouco nessa linha também. Depende da campanha, depende do contexto que você está e depende do público que você quer falar. Essa, de uma certa forma, é a grande oportunidade das mídias sociais, né? da internet. Né? Essa multiplicidade de opções que ela te dá do ponto de vista de comunicação política, né? Para você buscar como campanha a eficiência da comunicação política. Lê, você quer acrescentar?
Só pensando assim, no mundo ideal, eu diria que elas se complementam, né? Não ficaria de fora de nenhuma delas. No mundo real, a gente sabe que numa campanha a gente vai fazer algumas escolhas. Agora, o que eu posso te dizer, assim, fazendo escolhas, a gente precisa olhar um pouquinho para as características e para as formas de consumo de cada mídia social. Nesses monitoramentos que a gente tem feito, a gente percebe características específicas de cada uma delas. Para citar alguns exemplos, o YouTube é uma plataforma de vídeos, ele é bem forte assim, em termos de alcance, repercussão, em mídias, não necessariamente a mídia tradicional, né? Não se trata só da TV Record, da Rede Globo, que publica vídeos, eles são acessados, mas assim, alguns influenciadores, algumas mídias que não são tradicionais, mas que, enfim, Jovem Pan, por exemplo, são redes muito fortes no YouTube. O Facebook já vai ter um perfil mais personalista, então você vai ver políticos desempenhando, performando de uma forma com maior repercussão, maior alcance, né? E também em relação aos segmentos, no Facebook a gente vê um alcance maior em políticos de direita, enfim, o Instagram já traz um pessoal de esquerda com um pouco mais de força, então todo esse ambiente precisa ser um pouco estudado para você conseguir definir, né, qual seria a mídia social ideal para a sua campanha. Mais uma vez eu dando pitaco, mas para encerrar essa pergunta, né, que cada rede social, acho que a gente tem que colocar isso em jogo, que cada rede social tem a sua linguagem, né? Então, o processo de produção de conteúdo, de pensar conteúdo, ele precisa ser pensado para cada uma delas segundo as suas próprias características de consumo, né? E não dá para fazer um simples replicar de conteúdo e fazer uma mesma linguagem que não consegue dialogar ali em diferentes plataformas. Então, acho que é preciso pensar cada público, né, cada segmento e cada linguagem das redes sociais na hora dessa produção também. Chegou mais pergunta, vou seguir? Sigo, Arthur? Vamos lá, tá bom. Então, tá bom. A Ana Gabriela Menezes pergunta como é feito o monitoramento específico de fake news. Já existe alguma ferramenta que possibilite fazer uma análise detalhada, separando da propaganda oficial como tráfego pago? Sim, já, né? Já tem os monitoramentos específicos, já tem robôs específicos para isso, né? Eu tenho um grande parceiro, professor titular da informática, aposentado, o professor Daniel Schwab, que, por exemplo, desenvolve pesquisa nessa área. Ele trabalha com a gente no nosso laboratório, e aí tem ferramentas específicas para isso, mas são ferramentas criadas pelos próprios laboratórios, né? Muitas vezes, alguns laboratórios, por exemplo, do Gary King, nos Estados Unidos, que deixa as ferramentas que produzem open source, ou seja, outros laboratórios podem usar, mas aí a gente tem, às vezes, muitos problemas que é na adaptação para o português, né? Esse é um problema para a gente aqui no Brasil. Mas a gente tem ferramentas criadas aqui pelos laboratórios também, aqui nacionais. Já é um esforço muito grande agora para a eleição desse ano de monitoramento das fake news, né, liderado pelo TSE. A gente conhece muita gente que está trabalhando com isso, né? Esse é um ponto que está, digamos, em evidência, assim, do ponto de vista do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, dar os parabéns ao Tribunal Superior Eleitoral, ter feito um trabalho fantástico, trazendo acadêmicos, tendo reuniões com pesquisadores, procurando trazer para dentro dessa discussão as próprias plataformas, né? Aí há toda a atenção com o Telegram, mas as plataformas, enfim, de uma certa forma, estão juntas nesse projeto. Então, o que a gente acredita é que realmente a eleição de 2018, eu acho que ela nunca mais vai se repetir. Ela nunca mais vai se repetir. Eu acho que não, daquele jeito que foi, aquele oba-oba que foi, não vai ter mais, né? Eu espero, a gente espera até, né? Agora, eu também queria colocar uma outra pulguinha aí na orelha sobre a questão das fake news,
é que muitas vezes a gente também dá muita importância para essa discussão. É claro que essa é uma discussão importante, é uma discussão que, né, que incide sobre a democracia, sobre a questão da informação política, mas a gente muitas vezes faz, digamos assim, tem uma visão muito ingênua do cidadão e do eleitor, muito ingênua às vezes, né? Colocando o cidadão e o eleitor como muito passivo nessa história, como se ele fosse acreditar em tudo que ele recebe. E não é assim. E não é assim, né? A quantidade de fake news que rodou no WhatsApp no Nordeste em 2018 é gigantesca. Gigantesca. A gente sabe porque a gente acompanhou e, inclusive, houve pedido de campanha de ajuda. Como é que a gente faz com isso? Porque era uma coisa gigantesca a quantidade de fake news que estava rodando pelo WhatsApp no Nordeste em 2018, né? Contra o PT, contra a campanha PT, especificamente contra a campanha PT. E a campanha PT venceu no Nordeste de 2018. Ela não perdeu no Nordeste de 2018, ela venceu no Nordeste de 2018. Né? Então, tem que relativizar um pouco. Né? A gente também tem que pensar que, do outro lado, não está um bobão passivo, né, que vai acreditar em tudo aquilo que acontece. Não, não é assim. 2, para fazer uma fake news de verdade, você precisa de tempo e recursos. Você precisa investir nisso. Você não faz qualquer coisa, né? Você tem que fazer algo que seja... criar uma dúvida na cabeça. É algo sofisticado. Não é algo que você faz de uma hora para outra e todo mundo vai acreditar. Não é assim, né? Então, numa campanha de recursos escassos, quando você resolve fazer fake news, você está fazendo uma opção de investimento do seu tempo e do seu dinheiro. Né? E muitas vezes vai valer a pena e outras vezes não. Outras vezes não. Outras vezes pode ser um problema. Né? Em especial quando a gente amadurece essa discussão. Né? É claro, em 2018 todo mundo foi pego muito surpresa, de uma certa forma. E agora a discussão está bem mais amadurecida, né? Tanto do ponto de vista social, público, institucional, né? Já está bem mais amadurecida. Então, não é assim, né, tanto. Por isso que eu acho... E mais, diria um terceiro ponto, que é uma certa novidade. Hoje, a gente sabe disso porque a gente conversa com o pessoal de campanha, as campanhas... hoje fazem monitoramento contra fake news a si mesmas, né? Digamos assim, você tem que monitorar o que o outro está falando para responder se o outro gerar uma fake news em cima de você, contra você. Né? Então, você tem que monitorar todo mundo. Uma boa campanha hoje digital monitora o que os adversários estão falando. Porque se aparece uma fake news, ela tem que ter tempo de resposta. Né? O que aconteceu em 2018, aconteceu aqui no governo do estado do Rio de Janeiro, né? Que você tem uma avalanche de fake news na véspera do pleito. E aquilo mudou porque não tinha ninguém para responder. Não é porque todo mundo acreditou, é mais porque não tinha ninguém para responder, para gerar uma dúvida em cima daquele conteúdo que estava sendo criado. Se ninguém gera dúvida em cima daquele conteúdo que está sendo criado, vai ter um problema. Né? Então, hoje, se você gera uma campanha A, gera uma fake news, a campanha B ela tem que estar capaz de responder ao que a campanha A e com velocidade. Então, isso significa que você vai ter um investimento das próprias campanhas para combater fake news. Né? Você conversa com os operadores, a gente não quer isso. A gente não quer isso, dá maior trabalho para as campanhas. Isso dá trabalho, é um inferno, porque você tem que ficar de olho e aí tem que responder, enfim. Então, tem todo um ambiente mais complexo do que a gente imagina, daquela ideia de criou uma fake news, o pessoal acredita e ganha a eleição. Não é assim, né? Não é assim. Então, agora eu vou para a última pergunta, começando pela Lê, se ela quiser já começar. Do Aurino Gonçalves Dias, ele pergunta sobre o aspecto ético. A Justiça Eleitoral brasileira, ela está apta a fiscalizar o impulsionamento do conteúdo político?
Primeiro, Aurino, Felipe, foi Emiliane que fez outra pergunta. Obrigada pelas perguntas, por essa possibilidade da gente debater um pouquinho mais. É uma pergunta assim, um pouco árida, no sentido de que existe uma discussão aqui no Brasil, como o Arthur bem falou, que os acontecimentos de 2018 pegaram o Tribunal Superior Eleitoral de surpresa, então, para 2022, o que a gente tem acompanhado, que a gente tem visto, enfim, por notícias, é que existe uma preparação maior, existem medidas, estabelecimento de parcerias com as plataformas das mídias sociais, né? Eles estão com diálogo aberto, enfim, tentando, de certa forma, minimizar os danos, né, desse ambiente de desinformação, de fake news. Em relação ao impulsionamento de conteúdo político, aqui no Brasil especificamente, eu até lembro da outra live que foi feita com o professor Arthur, professor Marcelo, que o professor Marcelo falou, assim, da transparência dos dados das plataformas. Isso é muito necessário. E aqui no Brasil a gente ainda está caminhando a passos lentos, né? Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, a Google tem um outro tipo de comunicação de transparência de dados sobre anúncios pagos, enfim, de onde está vindo esse pagamento, quem está financiando, para onde está indo. Aqui no Brasil, a gente ainda está caminhando devagar. Então, em relação à justiça eleitoral brasileira, eu tenho acompanhado, tenho visto avanços, mas acho que ainda falta as plataformas atingirem um grau de transparência, de colaboração aqui no Brasil, que pode fazer diferença nesse sentido. É só um acontecimento recente, né? Não tem a ver com posicionamento de conteúdo político, mas tem a ver com esse ambiente de desinformação. Enfim, são ganhos, né, que o Tribunal Superior Eleitoral, que a população vai tendo em relação ao conteúdo que é veiculado nessas plataformas. O YouTube tomou a decisão de retirar do ar todo o conteúdo de desinformação envolvendo as eleições de 2018. Então, todo aquele conteúdo que coloca em dúvida o resultado eleitoral de 2018, o YouTube vai começar a trabalhar para retirar esse conteúdo do ar, né? Então, são medidas que vão sendo construídas, mas aqui no caso brasileiro, aos poucos, embora já haja algum avanço. Bom, então, pessoal, caminhando aqui para o nosso fechamento desse bate-papo, eu queria passar a palavra para o professor Arthur, falar mais um pouquinho do nosso segundo programa de extensão e capacitação em campanhas digitais e desse módulo focado em mídias sociais, né, que foi fruto da nossa live de hoje. Também trazer as novas datas dos nossos módulos, com o adiamento recente que a gente teve, e convidá-los para se juntar a nós nessa jornada. E aí, em seguida, a Letícia pode falar um pouquinho também, mais um pouquinho sobre a sua disciplina e também fazer o convite. Obrigado, Carol. Obrigado, Letícia. Prazer estar aqui com vocês. Letícia, doutora Letícia Capone, que é minha doutoranda. Carol, doutoranda Carol Pecoraro. Assim, para fechar, eu queria ressaltar essa abertura de novos espaços profissionais de atuação, né? Em especial para o pessoal de comunicação. Há um novo espaço de criação no Brasil, de atuação profissional, né? Tanto envolvendo mídias sociais, quanto envolvendo ciência de dados, né? Isso tudo ligado à comunicação. Esse é um espaço que já está em andamento, em desenvolvimento, né? Ele já está em desenvolvimento, né? E está aberto a novos agentes, digamos, novos profissionais, né? Há uma necessidade de novos profissionais. As agências de comunicação estão procurando profissionais nesse sentido, as campanhas eleitorais estão procurando profissionais nesse sentido, o terceiro setor está procurando profissionais nesse sentido. As universidades estão procurando profissionais nesse sentido. Então, há todo um novo mercado de atuação profissional para o pessoal da comunicação, em especial, que é voltado à comunicação e tecnologia, comunicação com ciência de dados, comunicação mídias sociais,
né? Então, se eu fosse dar uma dica assim, para um estudante de comunicação, recém-formado de comunicação, é um investimento nessa área. Um investimento nessa área, que é um investimento com um futuro muito próspero aí por um bom tempo, né? E muito ansioso para receber novos profissionais, né? Então, é nesse sentido que a gente criou esse programa de capacitação, né? Nesse sentido, no sentido de ajudar. Ele não é só voltado para estudantes ou profissionais de comunicação, mas ele, em especial, é um programa de comunicação, né? De comunicação e tecnologia, né? Há uma nova vertente de comunicação e tecnologia no Departamento de Comunicação da PUC-Rio, né? Para quem está lá dentro do departamento, né? Com o núcleo de tecnologia, né? Com o observatório de mídias digitais, né? Com oficinas de mídias digitais e, do ponto de vista da extensão, né? Para quem não é aluno matriculado da PUC, a gente tem o programa de capacitação, esse programa nosso de capacitação. Em breve, esperamos lançar uma especialização, ou quem sabe um mestrado profissional em mídias digitais, né? Então, tem todo também um investimento da PUC. Fiquem de olho se vocês se interessam nesse campo, se têm vontade de entrar nesse campo, de atuar profissionalmente nesse campo, de aproveitar as oportunidades que estão se abrindo. Fiquem de olho no Departamento de Comunicação da PUC-Rio, porque a gente está totalmente investindo, voltado, focado para tentar ajudar, né, na formação de novos profissionais nesse setor. Tá? Então, eu convido, para quem tem interesse, eu convido a participar desse segundo módulo, né? O primeiro módulo, que é inteligência de dados, começa dia 25 de abril, né? Daqui a um mês, o inteligência de dados. Todas as informações estão no site do CCE, da PUC-Rio, da Coordenação Central de Extensão da PUC-Rio, né? E o módulo de mídias sociais, que começa dia 16 de maio. Né? O módulo de mídias sociais tem uma videoaula com o professor Wilson Gomes, é um privilégio ter uma videoaula com o professor Wilson Gomes, marketing político, propaganda ao marketing, marketing político, a comunicação política e estratégica, né? Professor Wilson Gomes. E a professora Nina Santos, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, vai também deixar uma videoaula de 2 horas, pronta lá no Moodle, de estratégias digitais em campanhas políticas. Tá? E aí a gente tem as aulas, as atividades síncronas, né? Sempre com uma aula expositiva primeiro e depois uma aula prática, né? Uma aula de gestão de perfis digitais da Manuela Mairim, que é fera nisso, tá? E uma aula expositiva e uma aula prática, né? De como gerir perfis digitais nas mídias sociais, né? Pela Manuela Mairim. Aí depois a Maíra Beruti, que é uma sumidade nesse assunto, que aprendendo a lidar com social web analytics, né? Social analytics, web analytics, ferramentas de monitoramento de mídias sociais. Tá? A Maíra Beruti, que é um prazer enorme tê-la com a gente nesse módulo. Ela vai dar também uma aula expositiva e uma aula prática sobre isso, né? Sobre a utilização desse ferramental de monitoramento de mídias sociais. Depois a gente tem a Júlia Silveira, que trabalha com comunicação em crise e mídias sociais, né? Também especialista nesse assunto. Vai dar também uma aula prática sobre esse assunto, como lidar com crises, né, em mídias sociais durante a campanha eleitoral. E a professora Letícia Capone, com muito orgulho que está aqui com a gente, né, que vai trabalhar a prática de produção de relatório de mídias sociais, né, que também é uma oportunidade específica. Só isso já é uma oportunidade de trabalho que está se abrindo, só essa aula, né, que está se abrindo aí no Brasil, procurando gente para fazer relatórios de mídias sociais, né? E aí uma aula prática, né, de como fazer um relatório de mídias sociais. Tá? Então, em termos de considerações finais, né, se eu pudesse deixar alguma coisa aqui nesse debate, eu deixo um incentivo, né, a profissionais, a recém-formados de comunicação, a estudantes de comunicação, para investir, né, tempo e gerar formação nessa área de tecnologia, de mídias sociais, inteligência de dados. Não é um bicho de 7 cabeças,
Nós não somos programadores, né? Eu não sou programador, não quero ser programador, não é essa a nossa... Às vezes pode ser, às vezes não. Depende da área que você vai atuar. Tá? Eu trabalho junto com professores que são programadores, por exemplo, mas cada um dá a sua contribuição. Né? Tem espaços para quem quer ser programador, tem espaço para quem não quer ser programador, né? Que quer ter um outro tipo de visão, de análise. Não é um bicho de sete cabeças a tecnologia, mexer com tecnologia, e tem um espaço enorme aí de possibilidades de atuação aberto, esperando gente para trabalhar. Então é isso. Muito obrigado pela presença e estou à disposição. Obrigada, Arthur. Letícia, se você puder falar um pouquinho do curso, né, da sua disciplina e também suas considerações finais, por favor. Obrigada, só agradecer, Arthur falou que eu fui orientando dele, então tenho muito a agradecer, me acompanhou no mestrado, no doutorado, meu orientador do coração, Carol, do grupo de pesquisa também, acompanhante de várias pesquisas, então obrigada por ter o privilégio de participar com vocês dessa palestra, obrigada para vocês também assistindo, enfim, para a gente poder fazer esse debate, responder perguntas, achei muito interessante, agradeço. E sobre esse curso, eu acho que ele tem uma característica bem interessante para quem quer trabalhar com campanhas, né, em mídias sociais, que ele tem um perfil mais prático, né? E uma formação, de certa forma, completa, porque tem aula sobre gestão de perfis digitais, como lidar com social e web analytics, que são ferramentais muito importantes para quem trabalha com campanhas em mídias sociais, né? Como lidar com crises em campanhas, enfim, então, são conteúdos que são fundamentais para a formação de quem quer trabalhar nesse campo. Sobre a produção de relatórios, eu acho que a produção de relatórios ela tem determinadas estratégias que vão fazer um relatório ficar muito mais rico, ficar, enfim, ser consumido de uma forma muito melhor por quem está lendo, né? Então, a gente tem formas de pensar a importância do que a gente vai colocar nesse relatório, a estrutura da informação, quais são as informações que precisam vir primeiro, a importância de ter um sumário executivo, ter enfim, um trecho que vai dizer o que vai ter nesse relatório, né? A metodologia utilizada para esse monitoramento, como é que a gente pode usar o ferramental de gráficos, tabelas, imagens, alguns programinhas que a gente pode usar para ter tabelas e gráficos de uma forma, com uma característica semelhante em todos os relatórios. Então, a possibilidade também da gente ter uma prática disso vai ser muito importante também, porque a gente vai conseguir ir construindo, né, um modelo de relatório simultaneamente. Então, acho que é muito rico. Espero vocês no curso, ficarei muito feliz de contar com a participação de vocês. Obrigada, Letícia. Obrigada, Arthur. Queria agradecer também a participação de vocês aqui pelo chat, a participação aqui na live. E a gente se vê, então, no nosso segundo programa de extensão e capacitação, nesse módulo de mídias sociais e campanhas digitais. Mais informações, né, no nosso site do CCE, PUC Rio. Fiquem à vontade lá para consultar e saber mais detalhes. Boa noite, boa semana para todos.